Vamos agora falar de League of Legends, né? Então vamos falar primeiro, a gente vai dar uma rápida passada pelo CBLOL, mas vamos falar também dessa parada importante que está acontecendo, que é o teto de gastos, né? Porque o mundo do esporte eletrônico tá vivendo um momento de bolha salarial, assim, gigante, né? Tem jogadores recebendo muito dinheiro. O maior salário do mundo tinha sido divulgado há um tempo. Tinha sido Knight, com 6,6 milhões de dólares. Né? Então, assim, é uma quantidade de dinheiro surreal. Então, muitas ligas estão pagando um preço alto por isso. A LCS, inclusive, passa por um momento muito complicado por causa de pagar esse dinheiro absurdo. É porque não condiz, né? Só para o pessoal entender que, assim, uma coisa, você tem os salários crescentes em qualquer trabalho, mas especificamente no esporte e esporte, os saltos são muito vertiginosos. E o que acontece? Para você continuar tendo saltos de salário, você precisa de ter o quê, chefe? Um retorno. Sim. E não é que o esporte não dê retorno, claramente dá retorno. Mas o retorno no esporte, ele vem de maneiras que ainda estão sendo estudadas. Por exemplo, o maior retorno que você pode ter com um jogador é através de mídias sociais e através de streams e YouTube, propagandas, a imagem dele. Uhum. Só que isso aí é algo muito paradoxal, porque especificamente na maneira como o esporte lida, não necessariamente o melhor jogador é o que tem mais mídia. Tipo, são trabalhos, como é que eu vou dizer? São trabalhos duplos, por assim dizer. Você tem um jogador como figura e tem um jogador como atleta. E diferente aí, talvez, dos esportes tradicionais, onde a gente tem muito mais preparo para isso desde sempre, aqui a gente está aprendendo. E o que é que aconteceu? Os valores do salário só estão aumentando em tudo, mas não necessariamente a remuneração que os times estão tendo está aumentando. E aí chegamos na situação que você vai levar. LCK 2023, Liga divulga novo mecanismo de teto salarial, veja como funciona. A LCK divulgou nessa quinta-feira, dia 19, semana passada, né? Um novo mecanismo que será implementado na Liga a partir da próxima etapa da competição, o Sporting Financial Regulations, que será um teto salarial para as organizações. Esse teto será um limite para o valor total dos 5 jogadores da equipe com o maior salário. Jogadores reservas não são considerados nesse cálculo. Isso aqui pode ser usado para dar uma burlada nas coisas, Dá para dar uma burlada nas coisas. Isso aqui dá para dar uma burlada legal. O piso mínimo... Porra, mas peraí, isso aqui dá pra dar uma burlada brutal. Dá, mas eu acho que eu não sei se é o jeito que tá escrito. Reservas, do jeito que tá escrito. Porque enfim, se eu vou lá e contrato o time inteiro, o titular como reserva e boto 5 capenga, que eu vou pagar 2,50 pra cada um como titular. Mas aí eu acho que se você colocar o reserva pra virar titular, aí você começa a valer o cálculo da multa, né? Beleza. Tem que ser assim, tem que ser assim. Cadê? O piso mínimo será de... Jogadores reservas não são considerados igual. O piso mínimo será de 70% das receitas recebidas dos times na LCK 2022. Então, eles vão pegar a base do ano passado, quantos times receberam como receita, e 70% daquilo... Caralho, 70% é muita coisa. Será... Mais ou menos. A gente vai chegar nisso. 70% parece muita coisa, mas vamos chegar lá. O teto salarial. Ou seja, caso as organizações não cheguem nesse valor mínimo, elas não poderão receber a Luxury Tax, que será uma taxa cobrada dos clubes que ultrapassarem o teto e distribuída igualmente para todos os times da liga que não excederam o limite. É válido ressaltar que o teto salarial do SFR será revisado a cada 2 anos e está sujeito a alterações. As exceções do teto salarial da LCK. Preste bastante atenção nas exceções. Vamos lá. Os jogadores que venceram a LCK 5 ou mais vezes, ou venceram um torneio internacional 3 vezes ou mais, terão apenas 50% de seu salário refletido no limite. Quanto melhor você é, mais você pode ganhar? Por quê? Nossa, bizarro isso. Não tem sentido. Tem. Não. Tem. Isso não tem na NBA, porra. Não tem na NFL. Tem sentido por quê? Porque, teoricamente, tem sentido não no que é melhor pra liga, tá? É melhor pro jogador. Nesse caso em específico, ele tá protegendo quem? Pro cara ter ganhado 3 vezes ou mais
Vamos pensar num Faker, por exemplo. O Faker ganhou 3 vezes ou mais internacionalmente. LCK, eu acho que também, não vou ter de cabeça, mas 3 campeonatos internacionais com certeza. É que, teoricamente, se você tivesse um Faker e fosse pagar o que ele vale em mídia, no salário dele embutido, você teria que ter o Faker mais 4 jogadores tier 4, entendeu? Senão você ia pagar uma Logitech gigante. Tá. Então você consegue montar um time pro Faker poder jogar a nível, entendeu? Ou o Faker ou os respectivos jogadores que já ganharam muitas vezes a LCK. Já é meio palhaçada, eu tô ligado. Eu achei que você pensou isso. Tá. Já é meio esquisito, mas ok, vamos lá. Aqueles que permanecerem na mesma equipe por Isso é muito legal. 3 anos ou mais terão redução de 30% no cap. Isso é legal, porque é fidelidade, né? Ele se Muito identifica com o time, cria uma relação. Legal, legal. Os jogadores com seus contratos atuais remanescentes após a temporada de 2023 serão contados como titulares de contratos de jogadores existentes. E até o vencimento, seus contratos serão contados como 1/5 do limite da equipe. Aqui Independente do valor. É considerado 1/5 independente do valor. Quem já tinha o contrato antes de 2023, tá valendo 1/5 do valor independente de quanto você recebe. Tá. Ou seja, se você tem um time que tá contratado até 2026, você não tá pagando nada, você tá dentro do limite. Tá. Jogadores que vejam seu salário aumentado devido à cláusula de jogador em desenvolvimento ou como jogador designado não terão valor de aumento refletido no limite. O teto salarial do SFR será revisado a cada 2 anos e está sujeito a alterações. Então, é benéfico para os jogadores caso seja uma mudança de um rookie que sobe. Vamos lá, qual que é o real problema? O real problema é que, assim, pra mim é igual a parada da NBA, tá ligado? Que é, pra mim, tá? Eu não gosto de Luxury Tax. Tanto que eles estão pensando em mudar isso na NBA também, né? Então, Porque exatamente. Porque o que é Luxury Tax? Ela é tipo crime pra rico ser multa, tá ligado? Então, tipo assim, ó, temos um problema aqui e se você fizer isso que é proibido, você me dá dinheiro. Então, porra, se eu for rico, eu só vou jogar mais dinheiro no problema, de tá novo, ligado? É que a Luxury Tax, ela tem essa ideia de, beleza, você vai jogar dinheiro, você vai resolver. Mas, teoricamente, O dinheiro vai pros outros times. Essa é a ideia, que tipo assim, se você quiser quebrar o limite, se você quiser subir seu nível tanto pra quebrar o limite, todo mundo vai se beneficiar disso e o impacto vai ser menor. E a liga, teoricamente, ganha com isso. Porque você tá montando um time incrível e todos os outros times ficam melhores. Essa é a justificativa. Mas na essência, o que teoricamente deveria acontecer é que poucas pessoas pagassem isso. Sim. Deveria ser uma exceção você ter que pagar uma Luxury Tax. Mas a gente vê que não é isso que acontece, né? A galera só vai depositando dinheiro na Luxury Tax. A realidade que a gente vê em esportes tradicionais, quando tem Luxury Tax, é isso. É tipo assim, qual é o teto? O teto é 5 milhões. Aí o cara vai lá e estoura 30 milhões e fala, toma aqui o preço, foda-se, vou ter esse time. Né? O fato da Luxury Tax ser dividida igualmente pros times que não estouraram, isso eu acho legal pra caralho. Assim, porque dá a chance dos times que não... Isso é bizarro também, na verdade, não é legal. Porque é legal por um lado, só que ele dá a chance dos times que não estouraram estourarem no futuro. Sim. Sabe? Esse é o problema. Então, tipo assim, olha, você não estourou, parabéns, tome dinheiro. Ele fala, agora eu posso estourar, blau. Tá ligado? Pode virar uma bolha de dinheiro de novo. Sabe, pode virar só uma grande bolha de, tipo, gente jogando dinheiro no problema. Tem um buraco aqui, vamos cimentar? Não, joga nota de 100 até conseguir encher, você passa por cima do buraco cheio de nota de 100. Mas assim, a gente tinha alguns problemas em relação a isso aí. Por exemplo, a maioria dos times ainda não conseguia... Eu sei que teve a própria T1 teve um statement mostrando que eles estavam ainda operando no vermelho, que pelos custos que eles tinham com as lineups em geral, eles não conseguiam um lucro disso. Então, tentaram se defender assim, né, dessa questão, tipo, tá querendo meter um teto salarial, mas isso não necessariamente é bom pra gente o que a gente tá fazendo. E óbvio que existem outras maneiras de você pagar jogadores que não sejam salário, né? De jogadores serem sócios do seu time independente, como já acontece na LCK, tem outras formas. Outras formas de você dá porcentagem de patrocinador pra ele, você pode pagar por fora. Então, né? A gente tem que entender realmente como que isso vai funcionar. Mas... De novo, a parte que é engraçada disso, pelo menos que eu achei engraçada, são as exceções, porque tem exceções muito boas pra liga, que são jogadores que sobem ou coisa do tipo, e principalmente jogadores que tinham um contrato de antes, então teoricamente ninguém sai prejudicado por isso.
Mas aquela exceção lá de jogadores que ganharam múltiplas vezes só faz quem é grande ser ainda mais prestigiado. Sim, essa é a cláusula Faker, claramente, né? Não só ele, eu não vou... Aí tem que pegar uma lista, alguém teria que fazer uma lista de todos os jogadores que entram nisso aí. Mas vai ter essa lista. É a cláusula Faker. Mas ajuda bastante jogadores ícones a manterem isso. Visa não a competitividade da liga, mas sim a integridade como imagem, de você ter esses jogadores big ainda tendo bons times. Quem ganha com isso no final das contas? Os piores times. Tipo, times que estão constantemente sendo piores na LCK vão ter uma condição de, teoricamente, bater de frente com os outros maior. Então você vai ter menos times muito ruins. Teoricamente. Quando você pensa em franquia, essa é a lógica. Quem fica em último, ele tem que ser beneficiado de algum jeito. Sim. Então, as franquias que a gente tem hoje no esporte eletrônico, poucas funcionam realmente como um mecanismo orgânico de franquia. Porque você pega a NFL, por exemplo, os times que ficam em último, eles têm o benefício de draftar primeiro. Sim, a gente não tem draft ainda, né? Não é uma realidade próxima, né? Então a gente não tem draft. Então aqui, por exemplo, aqui em outras ligas que não tem draft, os times que ficam em último só tomam na rabiola mesmo, porque vão ter menos patrocinadores, vão ter menos dinheiro, eles não vão ter condições de trazer os melhores jogadores, alguns jogadores não vão querer ir pra lá, né? Porque sabem que, vou pra um time que não vai ser competitivo. Em campeonatos onde a liga, como franquia, é realmente uma liga organicamente franqueada, o último vai poder escolher um puta jogador foda, né? E esse jogador foda não vai ter muito o que fazer, ele vai ter que assinar com esse time, e é isso. Eu vou te passar só o standing da LCK 2023. O primeiro split e o segundo, tá? Vou te falar os 3 piores times. A gente teve a Brian, que é a Bro, a DRX e a Red Force, que é a Nongxin Red Force. Eram os 3 piores times do primeiro split. Vamos ver quem são os 3 piores times do segundo split até aqui? Então, ó, Bro, DRX e Nongxin. Os 3 piores times até agora são Bro, Nongxin, DRX. Então, assim, se você quiser tentar argumentar por saúde da liga, como você está tendo uma repetição de times com desempenho ruim, lógico que é uma temporada, geralmente os times mudam de temporada em temporada, de um ano em um ano radicalmente, então pro ano que vem com os 3 times vão ter planejamentos diferentes, principalmente da RX, que é que tem mais dinheiro, mas ainda assim, você tem uma justificativa de que você não quer uma liga que seja monopolizada por 3, 4 times. Você quer ter uma saúde geral da liga, e para ter uma saúde geral da liga, todos têm que ter condições para jogar. Lógico que, quando a gente fala de LCK, tem alguns parâmetros também, chefe. A LCK ela é muito única perante as ligas do LoL. Eu acho que as regras lá se aplicam de uma forma bem diferente, são bem fechados, que nem você sempre fala. As riots locais, né, os países nacionais, por assim dizer, podem até certo ponto ter algumas coisas específicas, autonomias. Mas eu sinto que a LCK, ela é bem autônoma, ela tipo assim, ela tem mais autonomia até, pela maneira até como funciona o esporte na Coreia. Então eles são bem autônomos. Aí eu te faço a pergunta, você acha que isso é algo que poderia passar para as outras ligas? Eu acho que sim. Eu acho que tranquilamente. Eu acho que talvez encontrasse um problema na China, porque a China tem é problemática, leis e costumes muito diferentes do resto do mundo, né? E lá o dinheiro é muito alto. Lá até difícil. Até a regulamentação lá é muito mais difícil também para a Riot. É uma coisa que é muito comum já na América do Norte, já é realidade deles. Acho que seria facilmente encaixada na LEC também. Eu acho que poderia ir. E é uma coisa que tá tomando cada vez mais realidade, mais forma no mundo inteiro, sabe? Mas ao mesmo tempo é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Porque agora nos Estados Unidos, né, a NBA tá ameaçando tirar o Luxury Tax. Sim, que é o que a gente tinha comentado. Né, e botar o teto true, que é tipo assim, não pode passar daqui de jeito nenhum, que é o que tá acontecendo. Os jogadores falaram, se fizer isso, a gente entra em greve, não tem liga, né? Mas aí tem que ver qual é a reação. Já teve uma greve agora no NA. É perigosíssimo. Eu não sei se na LCK e na LPL teria greve, que eu acho que é uma coisa cultural ali. Que a cultura desses países não dão muito, tá ligado? Nessa vazão vibe. Pra isso. Mas qual que são a parte que eu acho que é positiva, por um lado? A gente tem o Zeus falando pra gente que tá sustentável aqui no Brasil, mesmo um cenário que não é franqueado. O CS aqui tem sustentável pela bolha que tá. A gente tem no NA a explosão que a gente teve desse ano de várias empresas tradicionais, CLG, TSM, passando por diversos problemas. Então, talvez o que a gente pode avaliar é que seja uma medida defensiva da LCK. A gente falou, rapaziada, tá dando ruim no mundo todo, em outros jogos, em outras regiões. O nosso a gente vai segurar.
Por mais que talvez não seja uma medida fully proven, tipo assim, tô fazendo aqui, talvez dê errado, talvez dê muito ruim, mas vou tentar fazer alguma coisa pra manter o nosso cenário, que ele é autônomo e é suficiente, é autossuficiente no sentido dele, funcionando. Muito legal a parte dos trainees, tá? Que reserva não conta sim. e que trainee, se tiver uma evolução, não conta. Porque aí ele tá mostrando o quê? Eu ligo pra saúde da liga na base. Eu acho que essa é a parte mais legal disso tudo, que teve esse adendo. Eu acho que aqui o pensamento disso é 100% saúde da liga. Assim, é olhar pra liga e dizer a gente precisa fazer com que ela exista daqui a alguns anos. Porque você olha pra NA, time quitando, greve de jogador, você fica olhando assim de fora e fala, velho, será que o LCS vai continuar existindo pelos próximos anos? Dá essa dúvida. Você olha pra aqui e fala, o que será que vai acontecer com essa liga? Será que vai rolar, continuar tendo campeonato lá? A priori sim está acontecendo, tem muito dinheiro ainda rolando no NA, mas dá uma interrogação, sabe? Então a LCK, que é uma das maiores ligas do mundo, multicampeã, ela quer que o esporte seja Com um Big certeza. Deal lá durante muito tempo. Afinal de contas, é onde começou o alto nível do League of Legends, foi na Coreia. Hoje a China também é um grande expoente, mas eu acho que realmente ligou um sinal de alerta e eles falaram, tá, vamos tomar medidas para preservar a existência da nossa liga pelo máximo de tempo possível. Porque isso é uma coisa concreta. Por mais que exista pessoas ao redor do mundo falando, nossa, o LoL está acabando, o LoL está morrendo, Não, pelo amor só de cresce a cada ano. E as grandes ligas estão se preocupando ainda mais com isso, porque elas querem existir para sempre. Sim, e especificamente no caso da Coreia, é um grande show, a gente sabe que a repercussão nacional também ali é muito importante, é algo que tem a ver com o governo, tem a ver com muitas outras instâncias, daí a proteção. Pra mim, eles estão fazendo de uma forma que agrada tanto quem tá começando, como quem já tá ali há um tempo. Eles estão tentando agradar todo mundo, falar, quem já é consagrado, calma gente, vamos ter vários benefícios. Quem quiser ficar mais tempo, tem mais benefícios. Quem estiver começando, tem mais benefícios. Então eu sinto que talvez venha a ser aí um modelo que realmente, que é a pergunta que eu te fiz, eu concordo, que possa ser replicado em outras ligas para ter mais saúde nas ligas. E de novo, não senti que isso é tão ruim pro jogador necessariamente. Eu não senti Não, que porque eles... tem várias brechas ali, né? Então, eu senti que eles tentaram organizar de uma forma que ficasse legal.